Você sabe o que aconteceu no silo 17? Não. Você sabe? Nem imagino. Por isso eu perguntei. Devíamos ter tido mais tempo para tornar os trajes à prova de balas. O episódio 7 da terceira temporada de Silo chegou aí para trazer novas informações sobre as Protetoras da Chama, finalmente o tão aguardado retorno da Glória, a ida sofrida para o Silo número 17 e uma tentativa desesperada de conter a salvaguarda que quase levou à morte da Camille, do Robert e de mais 1000 pessoas. E na linha do tempo passada tivemos avanços bem grandes também, com a Charlotte reaparecendo e o aproveitamento por parte do governo dos Estados Unidos da perfuratriz que foi criada pelo Daniel. Vamos começar do início do episódio. O Lucas e o Patrick se preparam para ir ao silo 17. O Kennedy combina que se ele levar o Lucas em segurança até esse outro silo, a partir de então ele vai estar por conta própria e não vai voltar mais pro silo 18. Ele diz ali que quer ir para qualquer outro lugar que não seja um buraco no chão. O Robert avisa a Juliette que a vitamina D+ já entrou na água do silo. Então a partir de agora é para que eles bebam leite, vinho, suco, qualquer coisa que não venha ali das torneiras do silo. O tempo tá acabando, então o que quer que a Juliette for fazer, ela tem que fazer logo. Além disso, o Sims agora tá sendo seguido com muito mais rigor, então eles não podem mais ficar se encontrando. As telas do refeitório são desligadas e o Lucas e o Patrick saem do silo à noite. E nessa hora aí, a chave do cofre do TI começa a brilhar e acorda a Camille. Aparentemente um zumbido começou a cercar o Patrick e o Lucas e em seguida eles gritaram e a comunicação com eles foi interrompida. A voz no cofre informou a Camille que os dois foram neutralizados. No que a Camille pergunta o que realmente aconteceu com eles, e a voz induz ela a pensar sobre o que aconteceu com as pessoas do silo número 17. O que a presença de milhares de corpos ali do lado de fora desse silo poderiam indicar. Ela chega na conclusão que eles impediram uma salvaguarda, pelo menos temporariamente, mas depois do lado de fora todos eles morreram. No que a voz esclarece pra ela que não é possível realmente impedir uma salvaguarda. E eu já conversei com vocês que eu acredito que as pessoas que saíram do silo 17 morreram porque elas entraram no perímetro delimitado pelo veneno dos outros silos. O veneno do silo 17 estava impedido de sair, por conta do bloqueio na bomba do andar do judicial. Só que quando eles entraram na área que o veneno dos outros silos alcançava, eles começaram a morrer. Todos eles saíram sem trajes, e não sentiram nada, pelo menos até chegarem bem longe. Se você quer saber tudo que a gente anda teorizando aí a respeito de silo, não se esquece de entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição. Mas essa aí, pelo menos, é a minha leitura da coisa. E a Camille também ficou bem tentada quando começou a suspeitar que a Juliette pudesse estar tentando impedir uma salvaguarda. Ela vai informar sobre a suposta morte do Lucas e do Patrick pra Juliette, e ela já tá tão puta que por pouco as duas não saíram no tiro, literalmente. Ambas seguravam suas armas enquanto conversavam e a Juliette estava muito perto de explodir. Eu acho que mesmo que as duas queiram a mesma coisa nesse momento, uma parceria entre elas não vai ser possível. A Camille é constantemente monitorada pela inteligência artificial e ela não pode trair a IA porque ela não consegue enganá-la. Indo ao passado, após chegarem na base militar, o Daniel é surpreendido pela presença da Charlotte, que está aparentemente lúcida. Eu acho que talvez a Charlotte soubesse dos riscos envolvendo a missão dela. E ela ter conseguido voltar viva permitiu que os médicos estudassem a extensão daquele veneno que estava contido na nuvem que ela entrou com o caça, e o que quer que tenha feito o caça dela parar de obedecer aos comandos. Pelo que eu percebi, o governo dos Estados Unidos já até conseguiu replicar essa mesma tecnologia, uma vez que eles conseguiram assumir o comando do carro onde o Daniel e a Ellen estavam no último episódio. Sobre uma certa relutância da Ellen, ela e o Daniel topam assinar termos de confidencialidade por algum dinheiro e o direito dela escrever sobre esse assunto após 5 anos para algum jornal. Voltando ao presente, o Paul começa a interrogar o Ed Harold sobre o assassinato da Orla Kent. Ele era a segunda pessoa do silo que tinha mais ressentimento contra ela. A primeira era a filha dele, a Glenda Harold. Aquela, sabe, que apareceu em 2 lugares bem distantes um do outro em menos de 10 minutos? Mas os dois são bem ressentidos com ela porque a Orla foi escolhida como a assistente da chefe de suprimentos, um cargo que deveria, na cabeça deles, ser da Glenda. Então essa inveja aí poderia ter levado os dois a arquitetar alguma coisa pra matar a Orla. Inclusive, logo no primeiro episódio dessa temporada, o Ed e a Orla têm uma discussão bem acalorada ali durante a reunião do conselho, motivada por essa mesma inveja. De qualquer forma, o Poe não tem provas incriminatórias contra o Ed. O meu sentido aranha também tá apontando pra esse cara, mas não tem provas por enquanto, por mais que ele seja insuportável. O Bernard articula pra que a Juliette se encontre com a Glória, que agora tá livre dos efeitos dos supressores de memória. Diga-se de passagem, eu acho que eu nunca comentei com vocês que a Glória é a minha personagem favorita dessa série. Eu simplesmente gostei demais dela desde o primeiro episódio. Ela é muito legal. Ela sabe mais do que o próprio Bernard por ser a última viva de um grupo conhecido como Protetores da Chama. Eles desafiavam as autoridades do silo e queriam que as pessoas fossem verdadeiramente livres. A Glória é tão foda que até o Bernard hesitou em matar ela porque sabia que podia precisar do que ela sabe. E realmente precisou.
A Glória revela uma informação tenebrosa sobre a última vez que todo o Silo passou por uma reinicialização. A parte não contada é que ao se esquecerem de quem eram, as pessoas perdiam o sentido de viver, e aqueles que não tinham companheiros como uma âncora emocional para permanecerem vivos começaram a se jogar da escada. Tantos que com o tempo colocaram redes entre os andares. Mexer com as lembranças das pessoas é apagar quem elas são, e fazer isso com todo mundo inevitavelmente vai matar muita gente de lá. Para ser mais específico e colocar tudo em números, arriscar encontrar a bomba de veneno do Silo 18 ali na tentativa e erro pode chegar a matar até 1000 pessoas. Mas no tempo do Salvador Queen, mais de 2000 pessoas morreram ao terem suas memórias apagadas. Então, falando em termos frios e práticos, 1000 é melhor que 2000 ou 10.000 caso a salvaguarda fosse ativada. Nesse momento, a Juliette se vê contra a parede e vai ter que tomar essa decisão sozinha. E no passado, uma surpresa inusitada que eu achei assim, do nada, muito aleatória. A Charlotte começou a dar em cima da filha da senadora. Tipo assim, do nada mesmo. As duas estavam acordadas ali durante a noite no avião e começaram a flertar uma com a outra. Sério, eu não tava esperando por isso, mas tá, né? Assim a gente segue. No presente, o Robert acabou de fazer uma coisa da qual ele pode se arrepender muito. Ele fornece crachás pro andar do judicial para que a Juliette e os outros possam ir pra lá. Só que quando ele chega em casa, a Camille pede que ele a acompanhe para esse mesmo andar, sob a justificativa de interrogar aquela enfermeira, a Amy, traiu ela para salvar a Juliette. O problema é que o Robert não sabia o que a Juliette pretendia fazer nesse andar, que poderia ali matar aquelas 1000 pessoas. E ele vai para esse mesmo andar com a Camille, então eles poderiam ter estado entre essas vítimas. Nesse momento que ele forneceu o crachá pra mecânica, ele podia ter matado a si mesmo e a sua esposa. E eu acho que isso não vai passar despercebido. Eles podem acabar perdendo a confiança do Robert por conta disso. Ao perceber que o casal foi pro judicial, a Juliette hesita, mas o Bernard pressiona ela dizendo que eles podem não ter outra chance. E ela ordena que o plano seja seguido. E surpreendentemente, nesse momento aí, o Patrick, lá do Silo 17, entra em contato com eles. De alguma forma, ele sobreviveu. Por uma sorte desesperada, eles conseguem desarmar as bombas a tempo antes delas serem detonadas e executarem a versão mais arriscada do plano. Na sala onde a Amy tá presa, a Camille se tranca com o Robert e começa a interrogá-lo. Foi a gota d'água pra ela perceber que o Robert usou o filho deles pra transportar os cartões de acesso pra mecânica. Ele os colocou ali na jaqueta do filho dele e essa jaqueta foi trocada durante a aula, com a jaqueta que continha os cartões sendo levada lá pra mecânica. A Camille percebeu que a tal jaqueta não era a mesma, e nesse momento ela saca a sua arma e ameaça a vida da Amy para que o Robert abra o jogo. O episódio se encerra no passado, com o Daniel e a Ellen chegando de helicóptero a um campo verde enorme, onde uma versão gigante da perfuratriz inventada por ele está trabalhando e cavando um buraco que viria a ser um dos silos. Essa aí é a máquina que fica no fundo de cada um deles. E assim termina o 7º episódio da 3ª temporada. É impressionante como até agora essa temporada não teve um único episódio de enrolação. Cara, eu tô apaixonado por essa série de novo, meu Deus! E eu tô preocupado com o Lucas, viu? Só o Patrick entrou em contato do Silo 17. E ele tinha falado no começo desse episódio que quando ele chegasse lá, ele não seguiria nenhum plano e faria o que bem entendesse. Então por que ele tá entrando em contato e onde tá o Lucas? E o que eram aqueles zumbidos em volta deles? Pelo visto, o Patrick pelo menos conseguiu fugir deles. Parecia uma espécie de inseto, alguma coisa viva, alguma coisa controlável, não sei. É um zumbido bem parecido com o que as pessoas que estavam nos caças escutaram. Só que ali não tinha nenhum eletrônico pra eles tomarem conta. Então deve ser por isso que eles conseguiram fugir. A gente deve estar pra descobrir o que essas coisas são. Era isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem você puder e deixar também o seu hype se for possível. Estamos chegando aí no final dessa temporada de Silo e a continuação de conteúdos dessa série aqui no canal vai depender do engajamento de vocês. Não se esquece também de entrar lá no nosso grupo do WhatsApp e ficar ligado aqui no canal que tem vídeos de 2 em 2 dias. Era isso e até o próximo vídeo.